dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, o Genial, tá bom? Para colocar mais um vídeo aí no canal, desta vez abordando um assunto que eu ainda não vi ser abordado, principalmente na prática, no universo ou no segmento do tiro com armas de ar comprimido, sobretudo. E o assunto é sobre os efeitos que um projétil pode trazer ou que ele traz quando ele impacta com um alvo. Portanto, efeitos da chamada balística de impactos ou da balística terminal. Nós sabemos que os projéteis, eles são feitos com fins específicos. E para saber se aquele projétil atende aquele objetivo, os engenheiros, os físicos e uma série de outros profissionais e ramos da ciência, porque é multicultural ou policultural o tiro em si, eles vão lá e analisam através de testes práticos e através de diversos instrumentos os efeitos do projétil quando ele se impacta com o alvo. E assim, por exemplo, se determina se um projétil é bom para perfuração, porque há disparos onde é desejável projétil de perfuração. Por exemplo, você vai atirar num veículo blindado. O ideal é que você tenha uma arma e um projétil que consiga romper a blindagem, que perfure. Projéteis, por exemplo, que não são de transfixação, que ele impacta e é retido pelo próprio alvo. Existem projéteis que são assim. Israel, por exemplo, tem um projétil que normalmente os militares que fazem segurança nos voos, eles usam esse projétil. Ele é um projétil que não é de transfixação, ele é de retenção no alvo. Porque amanhã, digamos que tem um terrorista dentro do avião, o policial dispara contra aquele terrorista, mesmo que tenha uma pessoa atrás, ele sabe que aquele projétil vai acertar o corpo do terrorista, não vai transfixar e ferir acidentalmente mais alguém que está atrás dele. Existem projéteis que são de vibração. São projéteis extremamente desejados em tempo de guerra. Porque nós sabemos que, por exemplo, em caso de guerra, você cortar a comunicação do seu inimigo é uma coisa que é altamente desejável, porque se um grupo não se comunica, ele se embaralha, ele se perde no campo de batalha. Então existem projéteis que são destinados a acertar certos centros de comunicação, trazendo tanta vibração que ele danifica os componentes eletrônicos. Existem alguns que, até além de terem vibração, eles têm materiais, de certa forma, entre aspas, nesse aspecto, radioativos, que bloqueiam comunicação. Como se sabe que cada projétil é para um objetivo desse? Porque desde a sua engenharia até os testes que vão após a sua construção, determinam capacidades e aplicabilidades para aqueles projéteis. Nas armas de ar a gente não vê muito isso, a gente vê mais indicação, né? Esse projétil é indicado para, por exemplo, um gamo letal, para perfurar. Você pega os slugs para caça de animais de porte médio para grande. Dito toda este preâmbulo, eu vou voltar aqui então para aquilo que diz respeito ao nosso vídeo. O vídeo que vocês vão ver hoje vai mostrar duas coisas, a comparação de dois projéteis e de como um deles traz muito mais dano quando impacta com o alvo, que é o slug, do que os projéteis comuns. Mesmo que os comuns trafeguem a uma velocidade maior
e portem, de certa forma, uma energia maior, um pouco maior. Mas o impacto do slug, devido à sua construção, à forma como a sua massa é condensada, devido à forma como a aerodinâmica dele foi projetada para acontecer, e o formato do projeto em si, devido a isso tudo, ele magnifica o dano. Quando um projétil colide contra o alvo, ele colide e não entrega toda a sua energia ao alvo. Parte dela se perde. Ela se perde, por exemplo, em energia sonora. O alvo e o projétil, pelo atrito, eles aquecem. Então, parte da energia se perde em energia térmica. Então, é uma parte de energia que acaba não chegando ao alvo. Nos interessa aquela que chega. Nós hoje vamos aqui amputar todas as demais para nos concentrarmos num dano ao alvo que pode ser transfixado, ou seja, quando o projétil entra no alvo, que é a cavidade permanente, a cavidade temporária, a vibração ou a onda de choque. Quando um projétil entra por um alvo, ele faz um furo. O percurso que ele fez dentro do alvo, você vê porque fica aquele furo. Se você for acompanhando aquele furo, você chega no projétil. Aquele furo é chamado de cavidade permanente, porque aquele furo ficou ali. O projétil se atritou contra os tecidos, contra os órgãos ou as outras coisas, e fez um furo que o corpo, o organismo, não consegue fechar aquele furo e voltar ao normal novamente. Aquele furo é chamado de cavidade permanente. Existe ao lado da cavidade permanente, em projéteis de alta energia, a cavidade temporária. O que é a cavidade temporária? É aquela que o projétil, quando está entrando no alvo, aquele tecido vai ficar só o furo de onde ele entrou, mas o tecido em volta, ele se expande. Aí o projétil acaba de entrar, o projétil volta, o tecido volta para o lugar. Vocês veem isso, por exemplo, em gelatina balística. Atira na gelatina balística, ela faz aquele bulbo, aquele balão, cavidade temporária, depois ele volta e você vê só o furo que ficou, que é a cavidade permanente. Só que há projéteis que transmitem uma vibração, uma onda de choque tão grande, que é capaz de, na hora que ele forma essa cavidade temporária, ele danificar órgãos que estão na adjacência dessa cavidade temporária. Esta, entre aspas, vibração, às vezes a pessoa toma um tiro aqui e o coração é danificado do lado. Ele toma um tiro aqui e o rim, o fígado é abalado a ponto de alguns até explodirem, porque a onda de choque da cavidade temporária é tão grande que pega aquele órgão e danifica ou compromete aquele órgão. Então hoje aqui nós vamos ver a capacidade de um projétil de magnificar, no caso dos slugs, comparado com outro, que 2 projéteis serão testados, capaz de magnificar o dano no alvo por transmitir maior onda de choque do que o seu projétil correlato, que é mais veloz do que ele, que tem mais jaulas do que ele. No teste de hoje, novamente usaremos a Gamo CFX Royal calibre 5,5 com gás RAM de 45 kg, o chumbo Slug 5,5 de 94 gramas, 0,94 gramas, que com esta arma está dando por volta de 180 metros por segundo e a energia por volta de 16 joules. E testaremos o Slug de 1,20 gramas, que nesta arma está dando uma média de 128 metros por segundo e uma energia de 9,8 joules. Quem quiser aferir isso pode ver o vídeo anterior a esse, onde estão cronografadas as armas e vocês podem atestar os valores que eu transmiti aqui.
O nosso método e a nossa instrumentação será disparo em uma placa de 340 gramas, preso a um pêndulo rotativo que estará conectado numa das extremidades a placa de 340 gramas, na outra uma corda de tração que estará conectada a um dinamômetro. E esse dinamômetro vai estar preso por cordas rígidas, cordinhas rígidas de seda, de forma que na hora que a placa for impactada, o dinamômetro vai sofrer um esforço e o trabalho interno do dinamômetro nos dará no seu visor, já convertido em quilogramas, porque o correto seria que ele nos desse em newtons, quilonewtons, e não em quilogramas, mas já convertido em quilogramas é até bom, fica fácil para qualquer um entender qual foi o valor máximo do impacto e como se deu essa vibração e em quantos picos essa vibração aconteceu quando essa placa foi impactada. O dinamômetro, ele é um instrumento muito usado para verificação de forças aplicadas e de forças recebidas. Por quê? Porque ele basicamente é um instrumento onde existem dois extremos conectados por uma mola aspiral, de forma que essa mola tenha como receber, na hora das forças aplicadas, a capacidade de ser expandida, mas buscando voltar ao seu estado original de repouso. E na busca na estabilização, pela estabilização ao estado original de repouso, ela reflete o comportamento do corpo que a ela está atrelado, para que ela mostre os fenômenos que aconteceram no corpo e como esses se refletiram de uma forma dinâmica, por isso o nome dinamômetro, uma das implicações do nome, de forma dinâmica, todos os eventos e a continuidade deles, o percurso deles, o gráfico deles, quando eles foram aplicados então para serem medidos por dinamômetro. Existem dinamômetros industriais, existem dinamômetros extremamente balanceados, e no nosso caso aqui nós vamos usar um dinamômetro que hoje é vendido como balança. Por isso que eu falei lá atrás que ele vai nos mostrar o resultado em gramas, não em quilonewtons. Porque essa balança que vocês vão ver no teste nada mais é do que um instrumento separado por uma mola de alta densidade e de alta qualidade, de forma que quando essa mola é submetida a uma fadiga, ela sabe, olha, a fadiga que eles me fizeram aqui foi de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, de 20 quilos. Quando você solta, ela volta ao seu estado de repouso. Eu quero apenas salientar um detalhe aqui acerca do dinamômetro em balística, o fato de que hoje se vê muito pouco emprego dele, porque vivemos uma era tecnológica em que instrumentos digitais, computadorizados, fazem o trabalho do dinamômetro. Talvez a principal visão do dinamômetro hoje na balística sejam as balanças de gatilho, mas ele foi largamente usada naquele tempo em que a balística era mais analógica, mais experimental em aspecto de instrumentação. Hoje em dia, no grau de evolução que temos, há instrumentos e equipamentos digitais que fazem o trabalho do dinamômetro sem que ele em espécie se faça necessário no tipo.
É bom salientar que o gráfico que estamos vendo, ele não externa apenas dados de impacto e vibração. Há muitas outras informações que podem ser extraídas desse gráfico, porém não vem ao nosso caso aqui analisá-las no momento. Vamos nos ater então àquilo que foi o objetivo do vídeo. O gráfico mostra em duas cores a diferença de impacto e a diferença de onda de choque transmitida pelos dois projéteis à placa. O Promax, o dinamômetro conseguiu ler 10 ondas de choque que variaram entre menos e mais de 100 gramas, picos e vales, porque é natural, estamos medindo uma vibração. Já o Slug, vocês podem ver que ele chegou a ir a 140 gramas e que ele transmitiu 14 vezes, 4 vezes a mais, 40% a mais de onda de choque e de onda de choque de picos e vales maiores do que o Promax. É isso aí que vocês veem lá na gelatina, quando vocês veem a gelatina inflar quando ela recebe um disparo e depois voltar ao normal. Esta vibração, essa onda de choque, ela é poderosa para trazer, por exemplo, vertigem, tonteira e danos que, se não temporários, às vezes até permanentes ao alvo impactado. Por isso que você vê um pugilista e um lutador de MMA, quando acerta um soco no queixo do outro, ele desliga, ele cai. Ele fica nocauteado. Por quê? Porque a onda de choque, o balanço que o cérebro sofreu, desliga a parte neurofuncional da pessoa e tira ele de atividade. Então vê-se que o Slug traz muito maior dano ao alvo quando impacta. Vou deixar para o próximo vídeo aqui falar do último efeito, que é hoje considerado o brinco da joia da coroa, que o Slug possui com maestria, também em experimentos práticos. Pretendo que seja o último vídeo, ok? Sobre Slugs aí. Espero ter contribuído mais uma vez. Muito obrigado.